Glória a Deus, aleluia. A sua igreja. Amém. Antes de nós, na sequência, vamos sentar um instante. Amados, Deus nos dá para os irmãos, nós estamos aqui no dia da glória, a providência de Deus. A providência de Deus. A providência de Deus nessa noite para o nosso Senhor. E antes de nós entrar pela palavra, eu quero falar para os irmãos, depois orar e depois a palavra de Deus no Senhor. Glória a Deus. Irmãos, 29 anos atrás, eu aceitei Jesus Cristo como Salvador. E eu não queria ser evangélico. Eu não queria, irmãos, por causa de um mau testemunho de alguns evangélicos. Eu não queria. Mas não teve como. O Senhor foi e me achou. Glória a A Deus. palavra de Deus fala que não foi nós que achamos o Senhor, mas Ele que nos achou. Eu falei para o Senhor uma palavra: Senhor, se for para ser um evangélico, um cristão, eu quero ser autêntico, né? Não falsificado. O que é um cristão autêntico, irmão? A palavra cristão, ela foi falada pela primeira vez lá numa das viagens missionárias de Paulo na Europa. A palavra cristão representa pequeno Cristo. Representa que nós somos a figura de Cristo na terra. Então, como cristão, irmãos, louva a Deus, a nossa palavra tem que ser uma só. Como cristão, nós temos que ter compromisso com a nossa igreja, com o nosso pastor. Como cristão, nós teremos abrangido tudo que foi falado aqui, amar e tudo. E eu falei para o Senhor, já que o Senhor está me chamando, eu quero ser um cristão. Quem estava aqui sexta-feira passada, observou bem mais pessoas do que hoje. E quando eu falei para os irmãos, vamos fazer a campanha, o grande ponto você viu, quantas pessoas levantando a mão para fazer a campanha? Irmãos, quando nós fazemos um propósito por Deus, seja uma campanha, seja um voto, seja uma palavra que nós dirigimos ao Senhor, nós como cristãos temos que cumprir. É verdade. Glória a Deus. Nós como cristãos temos que cumprir o relatório do Senhor. Então, irmãos, uma das primeiras qualidades do cristão é compromisso com o Senhor. Amém. Se o cristão ele não tem compromisso com Deus, ele está se enganando a si mesmo. É verdade. Então, vós que estão presentes aqui, irmão, o Evangelho é uma bênção. Amém? Amém. Glória a Deus. Filho do Deus, mas o Evangelho é uma bênção. É uma bênção. O Evangelho é uma bênção. Irmão, aleluia. E é para todos nós. A palavra de Deus assim: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para aquele que vive crer, não perecer, mas ter vida eterna. O Evangelho é para nós todos. Agora, quem tem que tomar a posição é eu e você. Nós que temos que tomar posições. Aleluia. Muitas vezes na vida, irmão, a vida é cheia de responsabilidade. Chega o momento do estudo, chega o momento de uma faculdade, chega o momento do união conjugal, chega o momento do casal ter um filho, pode mudar de um emprego para o outro, louvado a Deus, ser cheio de responsabilidade. E ser cristão é uma responsabilidade. E nós temos que assumir pela glória de Deus, em nome do Senhor. Então, irmão, eu lamento essas pessoas que não têm compromisso com Deus, irmão. Irmão, está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Porque ela
quando nós começamos a ter compromisso com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Irmãos, aleluia, eu convido a igreja neste momento a pôr em pé em nome de Jesus Cristo. Louvado a Deus. Deus está providência. É a campanha, a sequência da campanha nessa noite. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você está precisando, mas uma coisa eu quero dizer para você. O que é para você fazer, você faça. Glória a Deus. O que você não pode fazer, Jesus vai fazer. Filho, eu vou para assim, Jesus vai fazer. Jesus vai fazer aquilo que você não pode fazer. aquilo que você não pode fazer. Amém, igreja? Então fecha os teus olhos, quem sabe você está aqui nessa noite, aleluia, louva a Deus, fazer, olha, Senhor, eu não posso isso, eu não posso aquilo, Senhor, eu não tenho condições para isso, Senhor, as minhas forças não conseguem romper essas barreiras, mas eu não posso, mas tu podes. Tu podes, Senhor. Amém, igreja? Fecha os teus olhos, começa a ver aonde você não pode, aonde a tua força é pequena. Começa a ver, quem sabe, a área da tua vida conjugal, quem sabe a tua vida financeira, quem sabe até mesmo a tua vida física, quem sabe, aleluia, louva a Deus, aleluia, os problemas que estão cercando você, pode ser muitos, e você pode estar realmente com angústia, com tristeza na tua alma, mas quero dizer que aqui está o Senhor, aqui está o Espírito de Deus, aqui está Jesus Cristo pela glória de Deus, que alcança aonde nós não alcançamos. Aleluia! Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, ó Deus da minha vida, Deus da minha alma, nesta noite maravilhosa, nesta noite gloriosa, meu Deus, eu ministro, meu Pai, no meio da igreja, eu ministro, meu Pai, no coração da igreja nessa noite. Contempla, Senhor, nesta noite, meu Pai, a tua amada igreja, meu Deus. Contempla, Senhor, teu povo, Espírito Santo. Ramasso e deplei a Manária, canto na Bastélia. Ó Pai, onde a mão deste homem não alcança, aonde a mão dessa mulher não alcança, meu Pai, alcança o Senhor, Senhor, para que o nome seja glorificado, meu Deus. Faz um milagre, meu Deus, aleluia, no seio dessa família. Faz um milagre, meu Pai, dela, no que este homem precisa, que essa mulher precisa, meu Deus, para o teu nome ser glorificado, para o teu nome ser exaltado, Senhor. Eu sei que muitos são as aflições do povo, mas de todas tu livra, meu Deus. Ai, como um nobre canto, ó meu Deus, rompa o céu nesta noite, rompa o céu nesta noite, meu Pai eterno, e faz um grande Pai como um grande milagre, meu Pai, nas vidas que estão aqui, meu Deus, para o teu nome ser glorificado, para o teu nome ser exaltado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Irmãos, abrindo uma gloriosa palavra de Deus, Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, o Senhor vai dando glória a Deus. O Senhor vai dando o Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Louvado e agradecido em nome do Senhor. Enquanto o Senhor vai achando, irmãos, deixa eu estudar mais um pouco. Eu vou ler ali no outro macaco. Glória a Deus. Uma época muito difícil da nossa vida. Eu tenho um moço que ele é diabético, né? Ele era pequeno. E eu falei para minha esposa, minha querida, eu estou fazendo campanha. Sempre 3, 4 campanhas por semana. Ela falou para mim, vai também. Faz o trabalho. Porque
deixava fazer culto. Quando acabava o culto, naquela palavra que passava com ninguém, desmaiou, caiu aqui à frente. Eu vai ter que sair correndo com ele. Eu tinha perdido o veículo. Eu chegava lá, por 11 horas da noite, descia com ele correndo no morro. Ia no hospital. E Deus dava graça para nós. Mas com toda a dificuldade que nós temos, nós não quebramos a campanha. As palavras que nós referimos para o Senhor, nós cumprimos pela glória de Deus. Amém. E em tudo nós somos teu graça. Glória a Deus. Em tudo somos teu graça. Glória a Deus. Meu filho continua diabético. Temos promessa de cura. Mas hoje ele é bem tratado. Ele é uma pessoa exemplar. Eu louvo a Deus porque é o que Ele deu. Eu sempre falei para o meu filho e para a minha filha: não fique sem autocomunhão. Seja crente. Seja cristão. Eu falei com eles: se alguém brigar com vocês, se alguém ofender vocês, não age de momento não. Fica quieto, apresenta na mão do Senhor e abençoa eles. Porque nós, crentes, somos chamados para abençoar, nunca para maldizir. Glória a Deus. Verdade. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Amém. Eu tenho 2 filhos, irmãos, que eu vou falar para vocês. É uma Deus. Glória a Deus. Esse menino pregou terça-feira, irmão, que foi uma coisa. Né? Lá na sede. Minha moça deu uma bênção. Uma bênção de Deus a minha filha também. E Deus quando nos chegou a abençoar. Por que aconteceu tudo isso? E está acontecendo na minha vida? Porque nós somos sinceros com Deus. Amém, gente? Amém. Nós somos sinceros. Nós não ficamos nos mãos fazendo coisas erradas, não. Nós procuramos fazer as coisas certas. Não que nós não podemos fazer uma coisa errada, porque, irmãos, a Bíblia vai cair no ombro da promessa de Deus. Né? Mas a palavra de Deus fala assim: quem está em pé, por ela não cai. Né, irmão? Nós estamos em pé para falar: Senhor, a graça, Senhor, fortalece, Senhor, dá força. E a Bíblia fala para nós desviar do mal, né, irmãos? Desviar do mal. Sabe o que quer desviar do mal? O mal da vida do a vida destinada, você vai pôr destinado. Né? Fazer o mal da vida destinada, você vai pôr destinado. Né? Desviar do mal. Amém? Desvia das coisas erradas. Se alguém falar para você de alguém: fulano é assim, mas olha, vamos orar por ele. Vamos orar por ele. Amém, irmãos? Não aceita acusação contra o teu próximo. A palavra de Deus fala para nós não aceitar acusação com o nosso próximo. Pastor, mas ele caiu. É problema dele, não é nosso não. Pastor, mas ela fez isso aqui. É problema dela, não é nosso não, igreja. Amém, igreja? Amém. Nossa felicitação. Aleluia. Lucas capítulo 7, versículo 11. O filho e a viúva de Naim. O filho da viúva de Naim. Amém, igreja? Amém. Quem achou de glória a Deus? Glória a Deus. E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele uma grande multidão e os seus discípulos. E com ele muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão de parte. E vendo-a, o Senhor moveu de grande compaixão por ela, e disse: não chore. E chegando, tocou o esquife, e o que levava pararam, e
mancebo, a ti eu digo, levanta-te. E o defunto aceitou e começou a falar e entregou a sua mãe. E todos se apoderaram o temor e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Amém, igreja? Amém. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Senhor Jesus amado, Deus santo de poder, Deus de graça, Deus da verdade, Deus tremendo, Deus glorioso. Abençoa ricamente, meu Pai, pela tua glória e proteção. Continua falando nos nossos corações de uma maneira gloriosa, em nome de Jesus. Amém? Por todo o assento, pela glória de Deus, dando glória, aleluia, o dia da campanha, a providência de Deus. Amada igreja, não faça a Deus, aleluia. Tudo que o Senhor faz, irmãos, aleluia, é com propósito. A palavra de Deus fala que Jesus, junto com seus discípulos, e uma grande multidão, se dirigiu para a cidade de Naim. Irmão, lá na cidade de Naim, estava agora uma viúva, meus irmãos, velando, meus irmãos, o seu único filho, pois aquele moço faleceu, aquele moço morreu. Irmãos, olha bem, irmão, aquela mulher, ela já tinha sofrido uma decepção, ela já tinha passado por um momento muito difícil, muito árduo, meus irmãos, que é a perda do esposo. A cultura daquela época, meus irmãos, quando a mulher, ela perde o esposo, irmão, ela fica discriminada. Aquela mulher sofre bastante porque perdeu o provedor da casa. E agora, irmão, volta ela a ter uma grande decepção. O seu filho, o seu único filho, faleceu. E diz a palavra de Deus, irmão, que Jesus, chegando aos portões daquela cidade, o povo que estava com Jesus, junto com os discípulos de Jesus, glorificavam, exaltavam, bendiziam o nome do Senhor Jesus. Era um povo que sentia a presença do Senhor. Era um povo que andava com Jesus Cristo. Sentia a presença, sentia a graça, sentia a misericórdia do Senhor. Mas do outro lado, saindo pelos portões daquela cidade, estava uma multidão. Outra multidão. Porém, ela era uma multidão triste. Triste, irmãos, pela morte daquele moço. Estava velando, estava caminhando para ser sepultado aquele moço. Mas, irmãos, aleluia, pode haver tristeza, pode haver angústia, pode haver momentos de solidão. Mas quando Jesus chega, a situação muda. Irmão, não se engane, meu irmão. Não se engane, meu irmão. Eu não sei, irmão, aonde está a tristeza na tua vida. Quem sabe a tristeza que está rodeando a tua vida está aluna da tua vida conjugal. Pode ser que você está angustiado, pode ser que você está triste com a situação financeira, ou também algo que aconteceu no seio da tua família, mas quero dizer para você nessa noite, como Jesus chegava nos portões de Samaria, nessa noite, é Ele que chega trazendo a
Jesus está perto de você com solução. Jesus está perto de você com solução. Quem crê no com solução. Aleluia. Aquela mulher, irmão, ela morreu a esperança dela. Aquela mulher vendo agora o seu único filho morto no esquife, sendo levado para ser sepultado, a esperança dela tinha ido embora. Mas, aleluia, assim são muitos de nós. Muitas vezes nós olhamos por a situação que sobrevém em nossas vidas. E muitas vezes nós analisamos e começamos até a dizer: não tem solução, não tem providência, não tem uma saída. Mas então, Jesus, irmãos, a palavra de Deus fala: mesmo que morra, viverá. Então Jesus, irmão, Ele faz o impossível pela glória do Senhor. Interessante, irmão. Por que Jesus chegou naquela cidade de Naim? Quando fala da cidade de Naim, meus amados, relatado na Bíblia, é só essa passagem aqui, dessa viúva do seu filho. Por que Jesus chegou naquela cidade? Por que Jesus chegou nos portões daquela cidade? Jesus chegou nos portões daquela cidade com o objetivo de fazer um milagre na vida daquela mulher. Glória a Deus. Irmãos, aleluia, não foi mais ninguém da cidade curado. Não foi mais ninguém relatado biblicamente. Pode ser que foi curado, mas relatado na Bíblia. Mas Jesus chegou naquele lugar na hora certa, no momento certo, para fazer um milagre na vida daquela mulher. Glória a Deus. Na hora certa, no momento certo, Ele chega para fazer um milagre na nossa vida, pela glória de Deus. Quem sabe aquela mulher não tinha até indagar e dizer, como Marta falou: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão teria morrido. Porque Marta analisou que Jesus chegou atrasado. Mas Jesus não chega atrasado na nossa vida. Nas causas da nossa vida, Jesus não chega atrasado. Ele chega na hora certa pela glória de Deus. Mesmo que nós indagamos dizendo que Ele está atrasado. Mas não. Jesus falou para Marta: Marta, ele viverá. Aleluia. Lázaro que estava morto 4 dias. E agora ele chega nos portões da cidade. Quem sabe aquela mulher podia falar para Jesus: Senhor, se um dia antes tu chegasse aqui, aleluia, com certeza o meu filho ia ficar curado do problema que veio sobre ele. Tem muitos de nós, irmão, que limitamos o poder de Deus. Tem muitos de nós, meus irmãos, que quando nos vem uma dor de cabeça que nós estamos enfrentando, aleluia, louva a Deus, nós, aleluia, louva a Deus, cremos, nós confiamos que Ele pode fazer a obra. Mas quando vira uma leucemia no sangue, um câncer do sangue, quando vira um caroço, uma hernia, uma enfermidade mais grave, nós, aleluia, limitamos o poder de Deus. Mas Jesus chegou na hora certa nos portões daquela cidade. E uma coisa que me chama a atenção é que a palavra de Deus fala lá no versículo 13: e vendo-a. Irmãos, Jesus viu a viúva. Fala para o teu irmão: Jesus viu a viúva. Irmão, quando fala que Jesus, quando fala vendo-a, quando fala que Jesus viu a viúva, Ele não vê como nós vemos. Sabe por quê, irmão? Nós vemos o que está aparente. Nós vemos
olhos. Está vendo? Irmão, Jesus ele vê o profundo. Jesus vê o interior. Jesus vê o homem lá por dentro da glória do Senhor. A visão de Deus sobre a minha vida, a visão de Deus na tua vida não é aparente. A visão do Senhor na nossa vida é interior. Ele está olhando para o nosso coração. Ele está olhando para o nosso interior pela glória de Deus. Aleluia! Aleluia, Deus! Fala para o teu irmão, Jesus está olhando você. Jesus está olhando você. É o Deus interior que ele está olhando. Quando fala vendo ele está olhando o interior daquela mulher pela glória de Deus. Aleluia. E olhando, irmãos, vendo, sabe o que a palavra de Deus fala? Ele teve compaixão. Ele teve compaixão. Irmão, como ele olhar para o dentro de mim, dentro de você, irmão, dentro de você, meu irmão, e ele vê compaixão. Ele vê, aleluia, louvar Deus, aleluia, um ser, aleluia, que necessita, que precisa, mas também um ser, aleluia, louvar Deus, aleluia, que tem o coração limpo, que tem a alma limpa, que tem a vida limpa pela glória do Senhor, aleluia. Jesus vendo, teve compaixão daquela mulher. Sabe o que Jesus viu? Jesus viu todo o sofrimento. Jesus viu a vontade daquela mulher. Jesus viu o que o vale de prova que ela estava passando. Jesus viu tudo isso. Sabe o que Jesus falou para ela? Não chores. Mas como não chorar? Seu filho agora está morto. Irmãos, por que Jesus falou não chores? Porque chegou ali o Senhor dos Senhores. Aleluia. Naquele momento chegou ali o Deus vivo pela glória. Glória a Deus. Aleluia. Naquele momento chegou aquele que poderia fazer qualquer coisa pela glória de Deus. Ele chega, tocou o esquife e falou: não chores, mulher. Não chores. Igreja, glória a Deus. Eu não sei o que está tirando o teu sono. Eu não sei qual é o problema que está rodeando a tua alma. Mas o Deus que nós servimos é um Deus de providência. O Deus que nós servimos, irmão, Ele faz o impossível pela glória do Senhor. A palavra de Deus fala que Ele abre porta aonde não tem porta. Sabe o que é isso, irmão? Aonde não tem uma solução, aonde não tem uma saída, aonde não tem um milagre, aonde não tem uma luz no fim do túnel, Ele faz aparecer uma porta de escape pela glória de Deus. Para o seu povo. Glória a Deus. É para você, irmão. É para você, meu irmão, que Ele faz aparecer uma porta